surgiram os primeiros detalhes das negociações entre Donald Trump e Vladimir Zelensky na Flórida. Em particular, os russos já rejeitaram qualquer cessar-fogo de 60 dias para que referendos e eleições presidenciais fossem realizados na Ucrânia. Os russos insistem que a Ucrânia deve sair completamente do Donbass e imediatamente. E os representantes de Trump acrescentam que eles supostamente apoiam totalmente essa ideia. Além disso, Trump vai conversar novamente com Vladimir Putin logo após a reunião com Vladimir Zelensky. E o que é interessante, antes mesmo de iniciar as negociações com Zelensky, Trump ligou para Putin. E eles concordaram que os Estados Unidos da América e a Federação Russa vão criar 2 grupos de trabalho sobre questões de segurança e relações económicas. Ou seja, aqui Putin conseguiu o que queria e a guerra ainda não acabou, mas os russos e os americanos já estão discutindo como vão se comportar. Mas o que é notável, parece que Zelensky não ficou nem um pouco surpreso com isso. Além disso, Zelensky parecia estar absolutamente preparado para isso. A questão é que, na véspera do encontro, enquanto Zelensky ainda cumprimentava Donald Trump e ambos entravam na residência do presidente americano Mar-a-Lago, o Financial Times publicou um artigo no qual foi dito que Zelensky não espera nenhuma concessão do ditador russo Vladimir Putin e, ao contrário, espera convencer Donald Trump a aumentar a pressão sobre a Rússia. Ou seja, esperava-se que os russos rejeitassem as iniciativas do plano de paz de 20 pontos, sendo necessário pressioná-los. E agora todos esses pontos estão sendo discutidos em um formato fechado. O que é interessante é que Donald Trump insistiu para que as negociações continuassem exatamente nesse formato fechado. Antes, foi anunciado que elas ocorreriam com jornalistas da imprensa e em formato totalmente aberto. Enfim, vamos agora discutir rapidamente os principais pontos que são conhecidos até o momento e fazer um primeiro balanço das negociações. E peço que vocês se inscrevam neste canal do YouTube porque depois vamos analisar todos os resultados, discutir tudo o que foi acordado e o que não foi acordado entre Trump, Zelensky e Putin. Meu nome é Alexei Pecci. Vamos discutir esse assunto juntos antes de começar. Inscreva-se no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste vídeo e siga meu canal no Telegram. Alexei Pecci, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então agora vamos por partes, porque aqui com certeza temos muito sobre o que conversar. Hoje, como vocês sabem, na Flórida, em Mar-a-Lago, na residência do presidente americano, está acontecendo um encontro entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e Donald Trump. E antes desse encontro começar, Trump ligou para o ditador russo Vladimir Putin e logo após essa conversa foi direto se encontrar com Zelensky. Esse movimento dos russos era previsto, pois buscam dificultar as negociações e praticamente acabar com o tema das conversas. E logo após a ligação de Trump para Putin, os russos anunciaram suas condições para o fim da guerra. Ou seja, durante a conversa telefónica com Donald Trump, Vladimir Putin declarou que a Ucrânia deve entregar toda a região de Donbass para acabar com a guerra. Quem comentou foi o assessor do presidente da Federação Russa, Yuri Ushakov. Segundo ele, a conversa entre Putin e Trump foi iniciativa dos Estados Unidos da América. Ela teve, citando, um caráter amistoso, cordial e profissional e durou 1 hora. Agora vou citar o Ushakov. Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos da América têm, em geral, pontos de vista semelhantes. Que o cessar-fogo temporário proposto pelos ucranianos e europeus, sob o pretexto de preparação para o referendo ou sob outros pretextos, leva apenas ao prolongamento do conflito e está cheio de riscos de retomada das hostilidades. Em resumo, nesta citação, Putin deixou claro para Trump imediatamente que ele não quer nenhum cessar-fogo e que ele quer bem que a Ucrânia simplesmente entregue seus territórios e ele não pretende recuar. Além disso, segundo Ushakov, para o fim definitivo da guerra, Kiev deve, sem demora, tomar uma decisão sobre Donbass, levando em consideração, cito, a situação que está se formando nas frentes. Aqui, lembro que literalmente ontem Putin fez um verdadeiro espetáculo para Donald Trump. Apareceu de novo de uniforme militar e teria retornado ao posto de comando das tropas russas, onde foi informado sobre a captura de Guliai-Pol, em Zaporizhzhia, e Mirnograd, em Donetsk. E lá Putin disse que, no geral, já não estamos mais interessados que as forças armadas da Ucrânia sejam retiradas do Donbass. Segundo ele, o avanço é tão rápido que eles vão conquistar todos esses territórios pela força militar e essa é a mensagem que promovem hoje.
Ontem mesmo falei no programa que isso foi um espetáculo para Donald Trump e agora isso se confirma. Ushakov, na essência, repete as mesmas palavras que Putin disse ontem. Ao mesmo tempo, Trump, segundo Ushakov, disse que ficou convencido do desejo da Rússia por uma solução político-diplomática. Levando isso em conta, ele quer conduzir as negociações de hoje com Vladimir Zelensky, diz Ushakov. Além disso, Putin e Trump trocaram uma série de gentilezas. Trump declarou sobre as perspectivas impressionantes de cooperação económica dos Estados Unidos da América com a Rússia e a Ucrânia caso a guerra termine. Os interlocutores também trocaram felicitações de Ano Novo e desejaram felicidade aos povos dos dois países. Segundo Ushakov, após a reunião de hoje com Zelensky, Trump ligará novamente para Vladimir Putin. Bem, já se sabe que antes disso ele vai ligar primeiro para os europeus. Ou seja, a cronologia é a seguinte. Primeiro ele ligou para Putin, conversou com ele, agora está se encontrando com Zelensky, depois disso vai ter uma ligação com os europeus e em seguida vai ligar novamente para Putin. E bem, algo deve se esclarecer nessa situação. Mas aliás, Trump declarou hoje que ou um acordo de paz será assinado em breve ou a guerra vai durar ainda por muito, muito tempo. Sugerindo que ou aceitam todas as condições agora, ou bem, não terão que aceitar nada porque nem sequer haverá uma proposta. Mas o que mais chamou a atenção, disse Ushakov, foi essa declaração sobre 2 grupos de trabalho. Então, segundo Ushakov, ele aceitou a proposta dos Estados Unidos da América de manter o trabalho em 2 grupos especialmente criados. O primeiro sobre vários aspectos de segurança, o segundo sobre questões da esfera económica. Os parâmetros desses grupos de trabalho serão acordados no início de janeiro. Bem, esse é um momento interessante. Eu sempre digo, assim que os russos começam a criar algum número de grupos de trabalho, isso é um sinal claro de que eles estão ganhando tempo. Já passamos por isso antes. E lembrem-se, ainda em maio, Putin gritava, sim, eu vou agora para a Turquia. Zelensky dizia, sim, eu também vou, vamos nos encontrar. E até Trump falava, vamos nos encontrar nós 3. Mas os russos começaram com vamos fazer consultas, criar 1 milhão de grupos de trabalho e assim por diante. Tudo isso leva a tão simples adiamento. Em resumo, concluindo aqui, posso dizer que os russos, basicamente antes das negociações com Zelensky, disseram para Trump, olha, nós não concordamos com cessar-fogo temporário, não concordamos com nenhuma concessão territorial, nenhuma zona desmilitarizada. Que os ucranianos saiam do Donbass e pronto, e enquanto isso vamos discutir como vamos fazer negócios e negociar logo após o fim da guerra. E foi com esse clima que Trump foi se encontrar com a delegação ucraniana. Curiosamente, Zelensky não se surpreendeu com o teor das negociações entre Trump e Putin. Além disso, Zelensky, ao que parece, estava preparado para isso. Eu diria até que ele preparou o terreno para esse desfecho. O Financial Times escreve que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, informou aos líderes europeus que não esperava que a Rússia abrisse mão de suas exigências maximalistas e não espera que ela concorde com o plano de paz proposto. Ele declarou isso antes do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E os que estavam presentes durante a conversa telefónica disseram que não ficaram particularmente surpresos, porque tudo foi extremamente racional. Segundo eles, Zelensky enfatizou que, em relação a isso, gostaria de conseguir do chefe da Casa Branca, ao contrário, um aumento da pressão sobre a Rússia. Como se fosse óbvio que Putin não abrirá mão de seus objetivos. Por isso, a tarefa não era que Trump de alguma forma pressionasse ou algo assim, não. Era para que Trump finalmente entendesse que os russos não são capazes de negociar, então é preciso pressioná-los. E agora, vários meios de comunicação americanos estão analisando o que está acontecendo nessas negociações. Por exemplo, dizem que, quando Trump sentou à mesa com Zelensky, ficou óbvio que ele estava em modo de hospitalidade. E isso pode indicar uma atmosfera mais descontraída nas negociações de hoje. A Sky News também relata que, no início das negociações, Zelensky disse a Trump que estava pela primeira vez em Mar-a-Lago, ao que o presidente dos Estados Unidos da América respondeu que este local é muito adequado para a assinatura de acordos. Em geral, é exatamente nesse clima que estão acontecendo agora as negociações entre Trump e Zelensky, assim que eles saírem da coletiva de imprensa, e eles prometeram sair da coletiva de imprensa. Após essas negociações, surgirão novos detalhes e nós vamos discuti-los com vocês imediatamente. Por isso, amigos, inscrevam-se neste canal do YouTube para não perderem o próximo episódio. E eu espero que muitos de vocês fiquem, não vão dormir e aguardem o resultado dessas negociações.
Por isso, vou encerrar por aqui. Escrevam seus comentários, suas expectativas, seus palpites também. Você achou este episódio interessante e informativo para você? Você pode agradecer a este canal do YouTube com sua doação ou sua inscrição pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito apoiar o canal de Alexei Pichi. Escolha o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso. Se cuidem e até a próxima.